Então vamos lá. A gente falou na última aula sobre a responsabilidade civil de consumo. Então, só para fazer uma breve revisão aqui, a gente sintonizar onde estamos na aula. Quando falamos em responsabilidade civil, basicamente nós estamos tratando da obrigação que uma pessoa assume, né, de indenizar uma outra pessoa por um dano injustamente causado. Essa aqui é a responsabilidade civil que a gente trabalha no direito civil e é a responsabilidade civil chamada de subjetiva. Subjetiva principalmente porque ela demanda uma análise de culpa, e aqui culpa no sentido amplo, né? Tanto aquela prática intencional e voltada com a intenção mesmo de violar o dano de outra pessoa e causar dano, como nós destacamos aqui no artigo 186, e também a culpa no seu sentido culpa leve do direito civil, que abrange a negligência, a imprudência e a imperícia, né? Aquela violação de um dever de cautela, um dever de cuidado. Ok. E nós falamos que essa responsabilidade civil subjetiva, que ela é composta desses seguintes elementos aqui. Uma conduta humana, a culpa, o nexo, né, que vai relacionar essa conduta. E aqui quando a gente pensa em nexo é como se fosse uma ligação, um elo entre o dano e essa conduta culposa. E aí vimos lá que é o artigo 186 que trata, vamos dizer assim, o artigo-chave para falar da responsabilidade civil subjetiva do Código Civil, e ele vem junto com o 927 que vai falar da obrigação de reparar. Beleza. E aí, mais adiante, eu falei para vocês atividade, eu tenho que olhar, não lembro. Mas se tiver, eu abro mais prazo para vocês lá, beleza? Aí a gente seguiu falando o seguinte, com a sociedade de risco, principalmente a sociedade de massa aqui, destaco a sociedade de massa, onde você tem o surgimento dos contratos de adesão, das relações massificadas, dos contratos do tipo padrão, né, as relações de forma massificada também, surge a necessidade de você ter uma responsabilização mais intensa àqueles sujeitos que efetivamente começaram a causar dano. A primeira área da sociedade assim que começou a gerar danos exponenciais e acabavam sem a responsabilização por ausência disso aqui, ó, foram as áreas de transporte, né? Então você tinha, por exemplo, trens que tinha um acidente de trem lá, não conseguia demonstrar a culpa do sujeito que era o responsável pelo trem e ficava todo mundo sem indenização. E aí você acaba tendo uma evolução, vamos dizer assim, social, para dizer que a obrigação de reparar ela se desatrela daquela análise de culpa, né? Como dizia meu orientador, o juiz tinha que ficar analisando entre os rins e o coração do agente que estava sendo processado ali para ver se ele teve intenção, se ele violou um dever de cuidado qualquer, para trabalhar mais com a questão da conduta, do comportamento. E aí surge essa teoria, que é a teoria chamada risco da atividade. E aí, para quem está estudando, lembrar que é a teoria também que é aplicada à administração pública. A administração pública, a partir do momento em que ela exerce uma atividade que pode colocar os seus cidadãos em risco, ela passa também a assumir a responsabilidade pelos danos que causar. E aí daqui vai surgir o que a gente vai chamar de responsabilidade civil objetiva. Até destacar isso aqui. Surgimento da responsabilidade civil objetiva. Por que o objetivo? Porque ela analisa muito mais o comportamento, a prática, a atividade ali exercida, do que a culpa do sujeito em si. Então o foco é na atividade, no comportamento, na conduta e não só naquele sujeito e nas suas intenções, na sua vontade ou mesmo na sua falta de zelo. Beleza. E aí a teoria do risco da atividade, ela é a base para essa responsabilidade que a gente está chamando de responsabilidade civil de consumo, porque dentro da relação de consumo, e ela vai se resumir basicamente nesses três elementos que são de fácil preenchimento. Vocês devem ter percebido isso já de antemão. Você basicamente precisa demonstrar que aquele fornecedor colocou no mercado um produto ou um serviço e que esse produto ou um serviço causou um dano no consumidor. Então, o nexo do dano com aquele produto ou serviço colocado no mercado. Então, veja que a regra é que a responsabilidade civil seja objetiva e, ou seja, independe da análise de culpa e também solidária, porque atinge todos os fornecedores da cadeia de produção até a distribuição. Então, desde o cara que inventa, cria o negócio, fabrica,
distribui, vende e comercializa para o consumidor final, todos são responsabilizados em regra. E essa é a chamada responsabilidade solidária, né? Você tem um amplo acesso à justiça aqui com foco em resolver o problema do consumidor. Lembrando que o nosso código ele é de defesa do consumidor e é exatamente essa vertente que vai sustentá-lo. Beleza. Vimos também que a responsabilidade civil de consumo ela se utiliza e se fundamenta na teoria da qualidade. Ou seja, ela parte do pressuposto que todo produto ou serviço oferecido no mercado precisa ter um mínimo de qualidade, principalmente quando se trata de segurança, principalmente quando se trata de não colocar a integridade psíquica, física ou qualquer, vamos dizer assim, aspecto da integridade da pessoa enquanto pessoa humana em risco. Além disso, você também tem que ter no seu produto ou serviço um mínimo de qualidade, no sentido qualidade e adequação. O produto e o serviço ele tem que ser útil ao fim que legitimamente se espera daquele item ali. Então, se você compra, por exemplo, uma televisão, ela tem que ligar, tem que pegar canais, tem que ter cores, tem que ter som. Se ela não tiver nada disso, ela é uma televisão viciada na sua adequação. Ela não tem a qualidade para o fim que legitimamente o consumidor esperou que ela teria. Seria a projeção de imagens ali. Então, diante de toda essa fundamentação da teoria da qualidade, a responsabilidade civil de consumo ela se separa em duas espécies. Das grandes espécies, vamos dizer assim. Nós temos a primeira responsabilidade, que é a chamada responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, que também é chamado de defeito. Então você tem uma responsabilidade por um defeito de um produto ou um serviço, e você tem a responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço. Qual é a diferença? A diferença é que a responsabilidade pelo fato ela está amplamente relacionada a um risco ou à causa de um dano à vida, saúde e segurança do consumidor. Então, o defeito que gera um fato do produto ou do serviço, ele é muito mais gravoso, ele é muito mais intenso na sua potencialidade de causar danos. Enquanto o vício, ele é um mero vício de ou qualidade ou de quantidade. É um produto ou serviço que não presta, não funciona aquilo que você legitimamente esperava dele. Vamos pensar aqui um celular que tem uma bateria que dura 30 minutos, vamos pensar assim, ou um notebook que não conecta na internet, exemplos de produtos com vício, ou pode ser um produto com vício de quantidade, ou seja, você paga por uma quantidade X, mas recebe menos do que isso. Então vamos imaginar que você paga uma aula de 50 minutos e o professor dá a aula lá de 30 minutos. Então veja que você tem um serviço com um vício de quantidade, você está pagando mais do que está recebendo. Vejam que, portanto, o código ele trabalha com essas duas espécies e elas têm tratamentos distintos em vários pontos. E é aqui que geralmente a prova do OAB e os concursos em geral, eles farão questões. Por quê? A regra, como a gente viu aqui, é que a responsabilidade será objetiva e será solidária. Ok. Mas, aqui dentro dessa divisão entre responsabilidade pelo fato e responsabilidade pelo vício, você tem exceções a essa regra aí, e geralmente é onde as questões costumam cobrar do candidato ali, do aluno. Inclusive isso aqui é algo que às vezes você vê até julgados do próprio STJ confundindo, né, a responsabilidade pelo fato, a responsabilidade pelo vício, e eu sei que vocês não vão fazer isso porque são bons alunos que operam de forma técnica o nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é estudar de forma bem aprofundada a responsabilidade pelo fato do produto e depois estudar a responsabilidade pelo fato do serviço. Quando a gente fala desse tipo de responsabilidade, vou abrir um espaço aqui, estamos falando, como eu disse para vocês, de um vício de segurança, ou seja, um produto ou um serviço que tem defeito. E a gente começa aqui, 1.1, produto com defeito, ou responsabilidade civil pelo fato do produto. Vamos entender, para facilitar a sua vida, por que aqui a responsabilidade é pelo fato? Por que o código não colocou responsabilidade pelo defeito do produto ou do serviço? Vamos entender o seguinte, quando eu falo em um vício de segurança, eu estou falando de um problema que esses produtos têm,
E esse problema ele coloca em risco a vida, a saúde ou a segurança do consumidor, ou qualquer pessoa que estiver ali exposta àquelas práticas do mercado, qualquer pessoa que estiver na sociedade de uma forma geral. Então vamos pensar o seguinte, vou dar um exemplo aqui. Você comprou um celular Galaxy Note S7. Eu gosto desse celular porque ele é bom para dar exemplos chocantes. Você comprou esse celular, é um simpático celular que explode. Basicamente isso. Então veja, quando você leva esse celular, por exemplo, para a sala de aula, está lá usando ele bonitinho, usando exatamente como consta no manual, como tem todas as instruções que você precisa seguir para usá-lo, esse celular explode. Então veja, explode e ainda arranca uma mão sua. É uma mão amputada porque o celular explodiu no momento que você estava mandando um WhatsApp ali pro crush. A pergunta que vem é, existe a responsabilidade civil? Ou seja, alguém será obrigado a te indenizar por você ter sofrido esse dano? E aí as respostas vêm exatamente no raciocínio que a gente tem que fazer aqui atrás. Vamos pensar o seguinte, alguém colocou esse produto no mercado? Sim, a Samsung fabricou e vamos imaginar que você comprou da Samsung diretamente no site dela. Ok. Esse dano, sua mão amputada, braço amputado, ele foi decorrente do produto da Samsung? Aí você vai falar sim. Mas foi efetivamente do produto que você sofreu aquele dano? E aí eu vou falar para vocês que não é bem do produto. O seu dano ele veio de um fato que aquele produto lhe causou. Então veja o seguinte, quando a gente fala de um vício de segurança, eu vou complementar aqui, é qualquer problema que coloque em risco a vida, saúde, coloque em risco ou cause dano à vida, saúde e segurança do consumidor ou de qualquer pessoa exposta às práticas do mercado. Decorre de um fato do produto ou serviço. Isto é, um acidente que gera danos para além do próprio produto ou serviço. Então vamos pensar o seguinte, para compreender bem por que é pelo fato. Quando a gente fala fato, então já fica aqui uma dica para você memorizar. Fato, defeito. O defeito ele gera um acidente. O acidente ele vai causar um dano que é externo àquele produto ou serviço. Vamos pensar então. O celular explodiu. Ok. Você sofreu danos? Vários. Me lista alguns. Vou listar dois, que são os indiscutíveis. Você perdeu o celular, porque ele explodiu. Então veja, um celular que explode, o primeiro dano que você verifica é o próprio celular. Ele já não presta mais, ele não vai funcionar, por óbvio. Mas um segundo dano que você identifica aqui, ele está externo ao celular. Por que ele está externo? Porque ele causou um fato danoso. Então veja que a responsabilidade pelo fato, no final das contas, é uma responsabilidade por um produto ou um serviço que, em razão do seu defeito, ele além de ser inútil, ele ainda causou um outro dano. O fato dele ter um defeito gerou um outro dano externo a si. Então, no nosso exemplo aqui, o fato do seu celular explodir, além de te deixar sem o celular, ainda te amputou o braço, a mão, né? Aqui no meu exemplo. E aí é exatamente por isso que o código trabalha com essa expressão, responsabilidade pelo fato do produto. Porque o produto ou serviço com defeito, ele vai atingir a vida, saúde e a segurança do consumidor, e atingindo a vida, saúde e segurança, você está tendo um dano que vai além do próprio dano material, patrimonial, que é o produto ou serviço que você vai ficar sem ele com a situação toda, ok? Então tomem cuidado com essas expressões, porque elas podem aparecer em prova, e geralmente a OAB ela sempre trabalha com essa expressão, ela fala responsabilidade pelo fato, e aí quando você sabe que o fato te lembra defeito, o defeito te lembra acidente, o acidente é algo que causa vários danos, você consegue lembrar que o produto ou serviço com defeito, ele sempre gera um dano que é externo a si, ele vai além de si, né? Então vamos imaginar aqui uma moto, por exemplo, a BMW, aquela BMW, não sei se é GX, GS, não sei, 800, ela tem um problema no freio. Então imagina você, bonitão, passou no AD, advogadão, indo para o fórum de BMW e na hora que vai parar ali, não
o freio não funciona. O que acontece? Você bate num caminhão que estava vindo do outro lado da rua. Por que você bateu no caminhão? Porque aquela moto que tem um defeito, ou seja, aquele produto, a moto, ele tem um defeito que colocou a sua vida em risco. Mas veja que não foi só a moto que você acabou tendo como prejuízo ali. Não foi o dano só da moto que amassou toda. Você quase morreu. No meu exemplo aqui, eu não vou te matar porque eu quero você na minha aula. Então veja, é por isso que a gente pensa quando a gente pensa em defeito, a gente pensa em acidente. É algo que o dano ele acaba extrapolando o próprio patrimônio ali que você perdeu, ou o próprio serviço ali que se tornou inútil. Então tomem cuidado com essas diferenciações. Beleza. Como que a gente vai raciocinar aqui? Quando a gente fala do produto com defeito, nós estamos falando, como eu disse para vocês, basicamente daquele produto que é em razão de um problema qualquer, um vício que ele tem de segurança, ele coloca ou causa dano à vida, saúde e segurança do consumidor. Beleza. Vamos ver como que o código ele trabalha com esse tipo de responsabilidade aqui. Como que ele vai tutelar o consumidor na situação em que você tem um defeito do produto. Código de defesa. Vamos lá. Esse artigo aqui, ele é importantíssimo. Ele é um artigo-chave. Por que ele é um artigo-chave? Porque ele já é uma exceção. Vamos lá. Produto com defeito. Já começa no primeiro artigo da matéria, trabalhando com exceção. O que o código fala? O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente de culpa. Então veja, aqui a gente já poderia descrever que a inexistência ou a irrelevância da culpa já vai nos levar a uma responsabilidade que a gente vai chamar de responsabilidade o quê? Objetiva. Então veja, o fabricante, o produtor, o construtor e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeito de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Então veja que a gente pode buscar ainda um outro ponto aqui, dentro da teoria da qualidade, quando a gente viu lá os defeitos. Então lembra? Quando eu falei para vocês da periculosidade adquirida, eu estou falando que existem alguns produtos e serviços que em razão de um defeito, então lembre-se, o defeito é algo que atinge a vida, saúde e segurança. Eles colocam a pessoa, e é exatamente porque a periculosidade aqui ela é adquirida, você não espera que um celular explode. Se fosse fogos de artifício, não teria como você falar que é um fogo com defeito. Por quê? Porque você espera. Você legitimamente compra um fogo de artifício, fogos de artifício, porque ele explode. Quando você compra um celular, aquele perigo dele explodir é um perigo adquirido. E aí é onde a gente tem essas espécies de periculosidade adquirida aqui que nós estamos chamando de defeito. Pode ser um defeito de criação, pode ser um defeito de fabricação e pode ser um defeito de informação também, como a gente viu lá atrás. Só para lembrar aqui, o defeito pode ser no momento em que se cria, que se elabora, né, que se dá a concepção do produto em si. O defeito pode vir pela fabricação e o defeito pode vir no momento em que deveria ter prestado a informação e não prestou. Vejam, portanto, que o código ele é bem amplo, né? Ele fala aqui do projeto, fabricação, construção, montagem, da fórmula, da manipulação, da apresentação ou mesmo do acondicionamento. O ideal era que o código tivesse colocado em ordem, né? Colocado lá desde o momento em que, por exemplo, projeto, a engenharia, a fórmula, a fabricação, a construção, a montagem, a manipulação, porque aí ficaria mais fácil de compreender. Isso é irrelevante. Basta você saber que se o produto ele tem um determinado risco e um perigo que surpreende o consumidor, ou seja, o consumidor não esperava e não queria, e a natureza daquele produto não é de colocar ele em perigo, você está diante de um produto com defeito. O próprio código ele toma esse cuidado. Veja, ele vai descrever o que é um produto com defeito. Vou copiar aqui. Então vamos lá.
que o código está nos falando? Que é considerado um produto com defeito quando ele não oferece a segurança que você legitimamente espera dele, levando em consideração várias circunstâncias relevantes, como a sua apresentação, os usos e os riscos que você razoavelmente espera e a época em que ele foi colocado em circulação. Né? Essa questão da época aqui é bem interessante, porque, por exemplo, quando foram lançados e começaram a ser vendidos os primeiros micro-ondas, o pessoal falava que era preciso que viesse vários avisos do que você podia colocar lá, o que não podia, né? Enfim. Até tem alguns vídeos no YouTube, se você quiser sacanear alguém, que fala que dá para você usar o micro-ondas para secar a roupa mais rápido, né? E é óbvio que não, pega fogo. Você pôr pano dentro do micro-ondas, ele pega fogo. Mas quando lançou, e é exatamente por isso que está aqui o cuidado de colocar a época, né? A gente não sabia mexer nisso. Então tinha que ter mais informação para o consumidor não se colocar em risco ali enquanto está usando o produto em si. A questão da atividade, como eu falei para vocês, eu não sei, eu tenho que olhar lá. Mas se tiver, eu amplio o prazo para a semana que vem, beleza? Não lembro se eu coloquei atividade para vocês. Eu acho que não. Então, beleza. A gente tem aqui o conceito do que é o produto com defeito, né? Aquele que não oferece segurança, que dele legitimamente se espera. Tome muito cuidado com esse conceito aqui, ele é importantíssimo para nós. Aí vem o ponto crucial, e eu vou colocar isso aqui em destaque para vocês. O ponto crucial desse aspecto aqui da disciplina. Cuidado bem grandão aqui para vocês em vermelho. A regra é que toda responsabilidade civil de consumo, ela será uma responsabilidade solidária e objetiva. O que isso significa? Significa que todos os fornecedores respondem pelo dano e ainda assim respondem independentemente da existência ou não de culpa. Você não vai analisar a culpa do fornecedor ali. Para o defeito do produto, você não responsabiliza de forma solidária. Então vamos colocar aqui. A responsabilidade civil do fornecedor nos casos de acidente de consumo, quando o produto é defeituoso. Então, a responsabilidade civil do fornecedor nos casos de acidente de consumo, quando o produto é defeituoso, se limita, em regra, ao fabricante, construtor, produtor e importador. Então vamos lá. A regra é que quando a gente está diante de uma responsabilidade civil de consumo, todos os fornecedores são responsáveis. Professor, me prove. Te provo agora. Quando você pega, por exemplo, o artigo 18, ele fala aqui, ó, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente. O que isso significa? Significa que são todos eles respondem de forma solidária. Então você abraça todo mundo e vai imputar a eles a responsabilidade, mas aqui pelo vício do produto. Quando a gente fala da responsabilidade pelo fato do produto, o código ele lista quem são os sujeitos que vão ser responsabilizados. É o que eu chamo de FCPI, fabricante, o produtor, o construtor e o importador. Por que ele faz isso? Quem que está fora da jogada aqui? E aí eu já respondo para vocês. Quem que sobrou fora dessa responsabilização aqui? Principalmente esse sujeito aqui, ó. Então vamos destacar ele aqui. Quem ficou fora? O chamado comerciante. Vou colocar assim. Sim, em regra, o comerciante não será responsabilizado pelo defeito no produto. Então vamos voltar aqui. A regra é responsabilidade de consumo, ela é solidária a todos os fornecedores. Todo mundo que está envolvido ali na cadeia de produção e de fornecimento de produto, ele é responsável pelo vício.
Mas se for um vício do tipo vício de segurança, que a gente está chamando de defeito, o comerciante está fora. Em regra, o comerciante não responde. Você vai imputar a responsabilidade ao fabricante, ao construtor, ao produtor e ao importador. Por que isso? Explica-se. Quando a gente fala em uma responsabilidade pelo fato do produto, nós estamos falando de algo que geralmente é muito sério. Então vamos pensar aqui, é um carro que o freio não funciona, é um airbag que ao invés de vir a bolsa, vem uma lança de metal, é uma moto que o freio não presta, é uma moto que o chassi quebra, né? Um Yamaha fez, eu acho que faz isso. É um carro como o Jeep Renegade que trava o piloto automático lá, então você põe a 100 km por hora, depois você não consegue destravar aquilo, o carro não destrava. É carro que tem problema de travar o acelerador, acho que tem umas estradinhas, uns palhos. Então veja, são problemas que quando vier a ocorrer um dano, é dano sério, é morte, é gente que fica acidentada, gente que fica impossibilitada de trabalhar às vezes, ou que acaba atingindo várias outras pessoas, né? Vamos pensar assim, é um pneu que estoura, né? Então veja, uma família toda dentro de um carro, estoura um pneu. Então quando você pensa no dano do defeito, né? Vamos imaginar aí como há pouco tempo eu estava vendo um remédio, um medicamento que tinha um erro na fórmula lá também. Veja, o cara toma um medicamento, às vezes ele morre, ele tem sérias complicações com aquilo. Então, ou vamos pensar a cerveja, né? A cerveja Belo Horizontina aí, que estava esses dias em destaque. O cara toma e morre. Então veja que o dano, ele é um dano muito grande. Quando a gente pensa em defeito, produto com defeito, o acidente que ele causa geralmente traz danos muito intensos. E na maioria das vezes, esses danos, eles são para esse tipo de defeito aqui, ó. Ou seja, vamos pensar melhor. Na maioria das vezes, quem é o verdadeiro responsável por aquele produto ter um defeito é o cara que ou fabricou, ou construiu, ou produziu. E por que você põe um importador aqui? Porque quando o fabricante, o construtor, o produtor não são reconhecidos no Brasil, não teria sentido você, ao invés de proteger o consumidor aqui, você tentar imputar, às vezes, uma responsabilidade civil em diálogo com o direito internacional, enfim. Isso aqui dificultaria a nossa responsabilização, dificultaria o consumidor ter acesso à indenização. Então, por isso que o importador foi enfiado aqui, né? Mas veja, se você tiver o fabricante, o construtor, o produtor imputado nessa responsabilidade, a regra é que você vai pegar realmente quem foi o responsável por aquele problema ali. Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Vamos imaginar que o Reime formou, beleza? E aí ele se descobriu, ele não vai advogar. Ele se descobriu vendendo celulares. Então ele abre uma lojinha, sei lá, perto do centro ali, e aí na lojinha dele ele compra e vende celulares seminovos, ou mesmo celulares novos, né? Pega alguns celulares que ele acha em promoção e ele vende. Então vamos imaginar que ele tem na lojinha dele, vamos pôr aí, 30 celulares. Então ele tem uma margem aí de vamos pôr uns 50 mil reais de produtos, de capital ali como produtos dentro da lojinha dele. Um desses produtos é um Galaxy Note S7, o nosso simpático celular que explode. Ok, eu vou até a loja do Reime, compro esse celular dele e vou dar aula com o celular. Estou em aula com um lindo celular em cima da mesa. De repente esse celular explode. Quando ele explode, é pedaço de celular no olho de um coleguinha, pedaço de celular na cabeça do outro coleguinha, um coleguinha que pega fogo. Então veja, você tem danos espalhados para tudo quanto é lado. E aí vamos trabalhar com a responsabilidade civil. Ok, quem será responsável por esse tanto de dano? Vamos pensar, a Amanda estava lá fofocando na primeira carteira, tomou um pedaço de celular no olho, ficou cega de um olho. Quem pagará indenização para a Amanda? Se você vier para a responsabilidade aqui em cima, ela fala que será objetiva e será o quê? Solidária. Então, na regra, o Reime lá com a sua lojinha pequenininha, coisa de uns 30 celulares, ele teria que pagar a indenização para a Amanda, que ficou cega de um olho, teria que pagar para mim, que, sei lá, me queimei, para o Gustavo, que estava ali de bobeira também, queimou, ficou careca, perdeu o cabelo. Então vamos pensar aqui uns 4, 5 danos intensos, como eu falei para vocês. Quando a gente fala em defeito, a gente está falando de dano sério. Por quê? Porque é algo que atinge a vida, saúde e segurança. Não é brincadeira, não é qualquer coisa.
E aí qual foi o raciocínio do código? E foi um raciocínio perfeito. Ora, vamos imputar essa responsabilidade aqui que é mais séria, direto no cara que efetivamente vai ser responsabilizado, porque senão corre o risco de você responsabilizar um sujeito que é um mero comerciante, que é pequeno, e é tão vulnerável quanto vulnerável é aquele consumidor que sofreu o dano. Então, para essa situação aqui, então vejam, eu estou falando, é a exceção, é o único caso do código em que você não responsabiliza todo mundo. É na responsabilidade civil pelo defeito do produto. Nessas situações, você tira a responsabilidade do comerciante. Por quê? Porque o comerciante pode ser tão vítima quanto o próprio consumidor. Ele não tem nada a ver com aquele defeito. Né? Aquele defeito ele é de fabricação, ou da construção, do planejamento, o que seja, mas não tem nada a ver com aquele sujeito que só vende o produto. Então, para essas situações, e aí eu insisto, as provas gostam de fazer questões pegando esse item aqui específico, porque é exceção. Então, para esse caso aqui, produto com defeito, você imputa a responsabilidade tão somente ao fabricante, construtor, produtor e importador. Beleza? São os pokémons que eu gosto de chamar de FCPI. Por quê? Porque foi assim que eu memorizei. FCPI, fabricante, construtor, produtor e importador. O comerciante, então, ele está fora, ele está de boa. Ele não terá problema ali com relação àquele dano ali. Ele lava as mãos. Beleza? Aí vem o artigo 13, que a gente precisa destacar ele. O que o artigo 13 vem? Aí ele vem, novamente, proteger o consumidor. Então veja, professor, explique isso direito. Eu falei para vocês que quando o código ele retirou a responsabilidade do comerciante do defeito do produto, ou do produto que gera um fato danoso qualquer, ele está, de certa forma, protegendo aquele comerciante que pode ser tão vulnerável quanto é o consumidor de forma presumida. Ok. Aí vem o código no seu artigo seguinte, que é o artigo 13, e vem dizer o seguinte. Nesse caso, fornecedor é sinônimo de comerciante. Qual caso? Não entendi sua pergunta. Veja o seguinte, vou voltar para o código aqui. O código, a maioria das vezes, ele fala, então veja aqui, ó, fornecedores. Na maioria das vezes, quando ele vai falar, por exemplo, aqui, ó, artigo 14, fornecedor de serviço, sentido lato sensu. Na maioria das vezes ele fala fornecedor, sentido lato sensu. Quem é o fornecedor? Você volta aqui, ó, no artigo 3º. Todo mundo. Fornecedor, todo mundo, sim. Sua dúvida é boa, e aí por isso eu vou aproveitar ela aqui. Quando o código fala fornecedor, ele está falando isso aqui, ó. E aí a gente lembra, até o poder público, concessionária, você tem vários sujeitos aqui que podem ser qualificados como fornecedores. Em algumas situações, ele descreve quem que é o cara que ele está falando de forma específica. Então, por exemplo, aqui no 12, ele não fala o fornecedor, ele fala quem são esses caras aqui. São os sujeitos que eu estou chamando aqui de FCPI. No próximo artigo, ele já fala de novo especificadamente quem é esse Pokémon que ele está tratando. Então, quando ele fala fornecedor, ele fala todo mundo. Quando ele fala só aquele cara, é porque ele está diferenciando um fornecedor do outro. E aí ele está sendo taxativo e específico para aquele fornecedor ali. Beleza? Então, vou insistir. Aqui em cima, no artigo 12, ele fala especificadamente o fabricante, o produtor, o consultor, o importador. São só esses 4. Você não põe mais ninguém. Tem que ser um desses 4 caras aqui. Ponto final. Mas, e aí como eu falei, por que isso? Porque ele protege o comerciante, vamos colocar aqui. Em regra, o comerciante não será responsável pelo defeito do produto, pois na maioria das vezes não tem qualquer poder de causar aquele dano. Além disso,
muitas vezes pode ser tão vulnerável quanto o próprio consumidor. Então vamos imaginar aqui, diga, claro? Sim. Sim, mas olha aqui, atenção, não sou eu que estou tirando, presta atenção. Aqui o artigo, ele fala quem são os caras. Veja, o artigo 12 ele está falando o fabricante, o produtor, o construtor e o importador. Ele só fala esses. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, quando o código fala só algumas pessoas, alguns tipos de fornecedores, significa que ele está excluindo outros. Nesse artigo 12 aqui, a intenção, quando ele lista esses sujeitos aqui, é retirar o comerciante. Tanto é que depois no artigo 13 ele fala especificadamente do comerciante. Então veja, aqui ele não está falando do fornecedor, ele está falando do comerciante. E aí eu vou terminar de explicar aqui que eu acredito que você vai entender. Veja, assim a regra é que o comerciante não será responsabilizado pelo defeito no produto, pois na maioria das vezes não tem qualquer poder de causar aquele dano. O defeito geralmente é de fabricação ou mesmo de montagem. O comerciante ali ele está alheio a qualquer tipo de interferência na ocorrência daquele dano. Aí vem o código de forma inteligente e volta a proteger o consumidor no artigo 13, quando ele fala o seguinte: o comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, que é o 12, quando ele vem e fala: o fabricante, o construtor, o produtor, o importador não puderem ser o quê? Identificados. Então vou dar um exemplo para vocês. Esses dias eu estava ajudando minha mãe aqui em casa e aí eu deixei um copo, o copo simplesmente deitou na pia e quebrou. E aí eu lembrei uma história interessante que minha mãe teve uma vez, que ela comprou um conjunto de copos e os copos explodiam do nada. Tava ali quietinho na cozinha e eles explodiam. E aí, coincidentemente, quando eu deixei o copo cair, eu lembrei dessa história, ainda brinquei com a minha mãe. Falei, pelo menos esse aqui não explode. Ele simplesmente quebra com um pequeno tombo. E aí, ao pegar outros copos iguais àquele que quebrou, eu verifiquei que ele não tinha nenhuma identificação de quem que tinha fabricado. Então veja, eu lembro que os copos que minha mãe teve o problema dele explodir, eu acho que era acho que era Duralex. Tinha lá, então geralmente você pega o copo, tem aqui no fundo assim, quem que é que fabrica. Esses copos aqui de casa não tem o nome do fabricante. Então veja, não tem como você identificar quem é o cara que fabricou, que importou aquilo, se vier da China, que existe uma grande probabilidade. O que você faz? Lembra, o código é de defesa do consumidor. Nesse caso, como não existe uma possibilidade de você identificar esses carinhas aqui, você volta a responsabilidade para o comerciante. Fala, ó, aqui, ó, não tem como eu saber de quem que é esse copo que explodiu aqui e me deixou esse rasgado no rosto. Agora você será responsabilizado. E aí a gente já destaca o parágrafo único aqui, que é interessante, para vocês terem uma ideia de como que o código ele é muito bem elaborado e ele pensa em inúmeras possibilidades quando você pensa em um problema jurídico. Ele já vai falar o seguinte: nessas situações aqui, aquele que efetivar o pagamento, ele poderá exercer o chamado direito de regresso. Então vamos pensar o seguinte: o copo explodiu e eu me machuquei. Pego o copo, não tem identificação nenhuma de quem fabricou ele. Eu vou e entro com ação contra o comerciante. O comerciante tem a nota fiscal de todos os produtos que ele compra e fala: opa, esse produto aqui eu comprei da marca X. Então ele vai ter o direito de regresso, usando principalmente o artigo 12, de falar o seguinte: olha, o fabricante ele é responsável pelo dano que é cometido no consumidor. Eu fui responsabilizado porque o fabricante sequer teve a condição de colocar aí o nome dele, né? Ele foi esperto, ele não colocou o nome dele no produto para se identificar. Então eu que paguei aquela indenização, agora eu quero o meu regresso, eu tenho o meu direito de regresso. Então o código ele deixou bem expresso isso aqui, né? Um caso jurisprudencial interessante que eu vi foi de um suporte de ar-condicionado. O suporte de ar-condicionado caiu, ele soltou, ele quebrou,
e, e caiu em cima de, não sei se foi um carro, acho que foi um carro, com pessoa lá dentro e tudo. Então teve dano do carro, teve dano da pessoa, foram vários danos somados ali. E aí não tinha marca esse suporte, né? Então você acabava responsabilizando o sujeito que vendeu. E aí deixa, como eu disse para vocês, o foco aqui é primeiro resolve o problema do consumidor, resolver o problema do consumidor, deixa os fornecedores se entenderem para lá quem que é o verdadeiro responsável. Né? E é exatamente por isso que existe aqui o direito de regresso. A outra possibilidade, que é muito próxima, é quando o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor, importador. Veja que aqui é uma situação bem próxima, né? Um não tem identificado, ou não pode ser identificado, no outro a identificação não é clara. Se vocês perceberem, os produtos de alimentícios que ficam em geladeiras, freezer, geralmente eles têm identificação em alto relevo. Não sei se vocês já perceberam isso. As margarinas, esses iogurtes, né? Porque existe a possibilidade de, com a umidade aquilo ir soltando a tinta e você não ter como identificar de quem que é a fabricação daquilo. Fala, Reine. Não entendi sua pergunta. Perdão. Sim. Sua pergunta é boa. Boa pergunta. Na verdade, assim, um argumento que você podia utilizar é esse argumento aqui, ó. Deixa eu voltar. Quando você tem a teoria do finalismo mitigado. Então vamos pensar o seguinte, sua pergunta é perfeita. Vamos pensar o seguinte, o cara, ele está comprando, sei lá, de uma grande empresa, da Sadia, ele está comprando da Sadia presunto, porque ele faz uns lanchinhos ali e ele vende no intervalo da faculdade aí. Qual que é a renda dele? Sei lá, ele tira R$ 2.000, R$ 2.500 por mês vendendo salgado aí na faculdade durante o dia inteiro e à noite. E aí um belo dia ele tem um problema qualquer. Nesse meu exemplo aqui não vai dar muito, não vai funcionar muito porque se você pensar em alimentos, né, todo alimento que tem algum problema, eu visualizo como um defeito. Mas vamos pensar um outro exemplo aqui. Vamos imaginar que ele comprou foi sei lá, uma coisa besta aqui. Deixa eu raciocinar. Que seja uma maquininha de cartão de crédito. Ele comprou uma maquininha de cartão de crédito e essa maquininha de cartão de crédito deu um problema. Aí aqui já não seria um defeito, deu um vício qualquer. Será que você pode falar que ele, que tem uma renda pequena, que tem um trabalho totalmente informal, será que ele é vulnerável? Eu visualizo com uma vulnerabilidade imensa. Será que você consegue imputar a responsabilidade na empresa que vende a maquininha sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor? Entendo que sim também. Como? Você demonstrando, como eu falei para vocês aqui, ó, a vulnerabilidade. Então veja, por exemplo, que quando eu trabalho com a teoria do finalismo mitigado, o cara que é considerado consumidor aqui, os exemplos que eu dei para vocês, ó, uma costureira, um caminhoneiro, que são os casos do STJ, o cara não é consumidor. Ele não é consumidor. Ele está usando aquele produto ou mesmo um serviço para lucrar. Ele é o que é chamado pela doutrina de consumidor intermediário. Por que você aplica a ele o código? Porque demonstrado uma vulnerabilidade. Mas veja que isso aqui é uma falha sistêmica, porque assim, se a gente fosse pensar o direito de forma mais coerente, ele teria que ter alguma previsão, e é algo que me incomoda muito, por exemplo, no direito trabalhista, de tratar algumas partes de maneira diferente. Então, vou te dar um exemplo aqui. O cara que tem um ou dois funcionários e uma empresa que tem 300, 500, lá na ótica da lei trabalhista, ele é tratado exatamente da mesma forma. Então veja que você trata pessoas diferentes, de potencial e poder econômico, social diferentes, de forma igual. Isso gera desigualdade. Né? Então quando a gente aplica o código para favorecer, como você disse aí, o pequeno empresário, ou o pequeno comerciante aqui, que é tão vulnerável às vezes quanto o consumidor, você acaba preenchendo uma lacuna sistêmica, né?
Você acaba preenchendo um vazio sistêmico que gera injustiça. Eu tinha um professor que enchia o saco com isso, né? Que ele falava assim, você tem que tomar cuidado, que fica defendendo aí que o consumidor é vulnerável, às vezes o comerciante é mais vulnerável do que o consumidor, né? Imagina você tendo um cara ali, sei lá, um grande empresário comprando um churrasquinho, um hot dog de um sujeito que vende num food truck. Como que você vai falar em vulnerabilidade do grande empresário, né? Nenhuma, um cara com estudo, com às vezes um poder econômico, enfim, e o outro sujeito ali correndo desesperadamente para poder sobreviver vendendo lanchinho. Então, veja que o próprio CDC, ele toma esse cuidado, como eu falei para vocês, porque ele vê que geralmente o comerciante ele não tem nada a ver com o defeito. E o dano que o defeito causa é imenso. E muitas vezes você não vai conseguir sequer pôr o comerciante a capacidade de pagar aquele dano lá, né? Imagina um garageiro aí que tem, sei lá, tem no estoque aí 6, 7, 8 carros. Algo que não é muito difícil. Você vê pequenas garagens, os caras têm, vamos pensar, 10 carros. E aí você tem uma situação em que o carro quebra a mola e capota, perda total, morre uma pessoa, né? O cara às vezes ele fale. Por quê? Porque um produto com defeito. E que é o caso do Golf, acho que o Jetta também tem esse problema, tem umas molas que quebram. Então, nessa situação, partindo do pressuposto de que o defeito ele gera um dano de larga escala, que você tira o comerciante. Na sua pergunta, você aplicaria o código de uma forma, eu diria assim, alternativa pela teoria do finalismo mitigado. Você se socorreria lá em cima. Inclusive é isso que muitas empresas fazem quando vão litigar contra os concessionários, né? De energia elétrica, de água, né? Ou mesmo internet. Então você fala assim, poxa, eu tenho aqui minha empresa, tem 5, 6 funcionários, quem sou eu de frente da, sei lá, da Vivo ou da Oi, né? Que a Oi é uma das empresas mais ricas do mundo. Então você demonstra essa grande desigualdade, vulnerabilidade e aplica o código ali de forma alternativa, vamos dizer assim. Beleza? Respondi sua pergunta? Então, eu sei que você é advogado de empresário, vá pela teoria do finalismo mitigado, cara. Vá por ali, o caminho é ali. Ou mesmo pela teoria do maximalismo, né? Ela é um pouco mais difícil de ser engolida, mas às vezes o STJ ele passa ela, ele aceita ela. O seu caminho é ali. E aí chega o último ponto aqui que eu queria falar para vocês. Quando que o comerciante será responsável? Quando não puder identificar o fabricante, quando essa identificação não for clara, você não tiver a certeza do fabricante, produtor, construtor e importador, e quando o comerciante não conservar os produtos perecíveis, que é importante também. Então vamos imaginar que o cara come Aconteceu comigo, vou contar meus casos. Estava voltando da praia uma vez e aí parei num posto de qualidade suspeita, tinha aquele tanto de salgado lá, eu olhei e tinha esqueci o nome, aqueles hambúrguer pocket da Sadia. Eu olhei e pensei, poxa, entre uma coxinha, um quibe, que eu sei lá onde que foi fabricado, do que foi fabricado, e esse sanduíche aqui que eu sei que é da Sadia, que tem pelo menos um nome, tá? Eu vou no sanduíche da Sadia. Só que eu acho que, e o que é muito comum, que esses comerciantes fazem muito, é desligar freezer no período da noite. Eu acho que estava totalmente passado aquele lanche lá. Como eu estava com muita fome e o cara esquentou ele bem quentinho, comi e foi show de bola. No meio da rodovia, aquilo, eu quase morri de tanto passar mal. Foi um dos dias que eu mais passei mal na minha vida. E dirigindo, isso era umas 10 horas da noite, estava dirigindo desde das 6 da manhã. Foi um dia bem atordoado, que a gente foi furtado, e delegacia, e presenciando o delegado batendo no réu. Foi um dia bem conturbado. Mas para mostrar para vocês o seguinte, como que você vai imputar a responsabilidade na Sadia? Vamos pensar que eu tivesse dado uma intoxicação alimentar ali, quase morrido. Como que você vai imputar a responsabilidade na Sadia quando ela fala lá que tem que conservar o trem a não sei que temperatura, e aí o próprio comerciante, não conserva daquela forma. Então o código ele trouxe esse raciocínio. Olha, se o comerciante tinha que conservar um produto de uma forma e ele não conserva, ele assume a responsabilidade. E aí aqui lembrando que sempre haverá o direito de regresso, né? Vamos imaginar no meu caso aqui,
que o cara conservou o sanduíche bonitinho e tal, fez exatamente como a empresa que fabrica orienta. Mesmo assim eu passei mal, que é possível. O lanche estava batizado de fábrica. Ele teria o direito de regresso para provar em juízo que foi a fábrica que vacilou ali, né, de alguma forma. Como? Por meio de testemunha, filmagem das câmeras da lanchonete dele lá, sei lá, que mostra que fica ligado o tempo inteiro, consumo de energia alto, não sei. Prova já é outro problema, né? Mas ele teria essa possibilidade de ter o direito de regresso aqui. Beleza? Então, em resumo, eu queria trabalhar com vocês de forma um pouco mais aprofundada esses dois artigos, o 12 e o 13. A gente vai voltar depois no parágrafo terceiro aqui, a gente vai fazer vamos passear aqui e revisar esses outros artigos, mas por hoje o importante era a gente trabalhar o 12 e o 13 aqui. Eu diria sem muito medo que são dois dos artigos que caem com muita frequência mesmo nas provas do AB, principalmente essas questões envolvendo produto com defeito, beleza? Como eu disse para vocês, como é uma exceção, as provas gostam de cobrar isso aqui. Beleza? Então é isso, espero que tenha gostado da aula. Se tiver gostado, curte aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se tiver algum coleguinha estudando esse assunto, que você possa compartilhar com ele para ajudá-lo a entender todo esse aspecto do direito do consumidor, compartilhe e até a próxima aula. Muito obrigado!